CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro. Sinta-se à vontade. Aqui estamos para trazer as informações da doutrina espírita, através da exposição do nosso querido irmão Antônio. Então, qualquer dúvida, alguém quer dizer um atendimento fraterno, no final das nossas reuniões, é só permanecer sentado, que um dos médios comparecerá e conversará com o irmão. Temos alguém hoje pela primeira vez? Ótimo. Sinal que já somos frequentadores, frequentes, buscando as orientações da doutrina espírita. Temos algumas informações, uma das quais que nós temos aqui é os nossos cursos. Nós temos curso na casa de segunda a segunda, exceto sexta-feira. Então, aqueles que quiserem mais se aprimorar, ter mais conhecimento da doutrina espírita, é só aqui comparecer, conversar com a nossa diretoria, e tenho a certeza que eles vão indicar o livro certo para que vocês possam iniciar no conhecimento da doutrina. E nós temos curso de manhã, vários cursos, tarde e noite. E temos também até os domingos. Fiquem à vontade para serem, se quiserem aqui comparecer, estudar, aqui estamos. Voluntários. A obra social, como vocês já sabem, a obra social Antônio de Aquino, nós estamos constantemente precisando de voluntários. É voluntário para orientar as crianças, para orientar as mães, enfim, e se fazer presente dentro das necessidades, do momento que se apresenta. Então, aqueles que quiserem se dedicar a ser voluntário, a gente começa assim, meio na dúvida e tal, quando vê, nós não deixamos mais de fazer obra social, que ela começa a fazer falta na nossa vida à medida que nós vamos nos inteirando do que o Pai quer dizer para nós sobre caridade. Nós também temos, quando muitas das vezes a gente está impossibilitado de comparecer ao CEAP, nós temos o site. E através do site, além de nós termos as palestras, as lives ao vivo, os estudos também, alguns deles, nós podemos também assistir estudos de outras épocas, que já passaram. Então, nós podemos ali acessar e dar continuidade ao aprendizado, mesmo que não sendo atual, se é o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos ou outros, acessar e ir entrando dentro desses conhecimentos também. Mas, tendo a oportunidade de aqui comparecer, torna-se melhor, devido a esse olhar, esse abraço fraterno que todos nós temos um para com os outros. O nosso site é Centro Espírita Altivo Panfiro.com.br. Só que o Panfiro, como está aqui no nosso site, é com PH. Às vezes a pessoa entra e bota com I, então aí não consegue acessar. Então é Panfiro com PH. Aí vocês abrirão a tela e ali vocês têm todas as informações que vocês querem. Uma outra coisa também que nós pedimos é aqueles que, porventura, necessitam de ficar com o celular ligado, colocar ele em modo de vibracol para que não venha a interromper a exposição do nosso querido irmão. Doações. Então, todos nós sabemos que a vida está difícil. Tudo bem. Mas nós também temos irmãos que necessitam de cestas básicas para que eles possam sustentar-se bem como a sua família. Então, quando a gente for a um mercado fazer uma compra, a gente adicionar no nosso carrinho um item não perecível e chegar aqui e doar para que nós possamos, assim, fortalecer a cesta dos nossos queridos irmãos. Assim sendo, nós estamos fazendo o que Jesus sempre falou para nós, olhar o próximo constantemente. Feliz daquele
que tem a oportunidade de se contatar com o próximo, com seu irmão, de uma forma ou de outra. Assim sendo, vamos iniciar os nossos estudos. Hoje, o nosso querido Antônio Geraldo, ele vai falar para nós das questões 667 a 673. E o nosso querido irmão Luiz Rocha, ele vai falar para nós, na hora do apoio ao passe, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 17. Então, vamos, inicialmente, ler o Evangelho para que nós possamos dar início aos nossos estudos. Capítulo 10, item 17, o título é Bem-aventurados os que são misericordiosos, que diz assim: sede indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como usardes de indulgência para com os outros. Apoiai os fortes, encorajai-os a ser perseverantes, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração o mínimo remorso. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre os erros dos homens, ocultando-os assim dos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos vós a misericórdia infinita do vosso Pai, e não esqueçais jamais de lhe dizer por vossos pensamentos e principalmente por vossos atos: perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, em que não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. O que pedis ao Senhor quando implorais que Ele vos perdoe? Será somente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada? Porquanto, se Deus se limitasse em esquecer as vossas faltas, Ele não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se praticou, mesmo que esse mal fosse esquecido. Rogando perdão pelos vossos erros, pedis a Deus o favor das suas graças para não voltardes a cair, a força necessária para entrar em um novo caminho, um caminho de submissão e de amor, no qual podereis unir a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em cobrir os seus erros com o véu do esquecimento, porquanto, frequentemente, esse véu é muito transparente aos vossos olhos. Juntamente com o perdão, oferecei-lhes o amor. Fazei por eles o mesmo que pedis a vosso Pai Celeste para fazer por vós. Substituí a cólera que desonra as criaturas pelo amor que as purifica. Pelo exemplo, pregai essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como Ele mesmo fez durante todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega incessantemente, desde que só é visível aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, caminhai sobre as suas pegadas, elas vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde desfrutareis de repouso após a luta. Como Ele, pegai a vossa cruz, todos vós, e subi penosamente, mas também corajosamente, o vosso Calvário, no alto do qual está a glorificação. Essa informação é do nosso querido irmão João, bispo de Bordeaux, 1862.
Assim sendo, orientado por esse evangelho tão belo, tão exemplificador para todos nós, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Pedir a Deus que nos envolva nesse momento, para que nós possamos absorver essas benesses desse momento que aqui estamos, desse momento ao qual estamos nos dedicando a esse aprendizado, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais no entendimento do que é a verdadeira vida. É assim, em nome dos nossos benfeitores, dos nossos guias espirituais, em nome dos patronos da casa, e em particular do nosso querido irmão Altivo Panfiro, agradecemos a acolhida fraterna, a qual todos eles dão a cada um de nós. E assim, fortalecidos nesses belos ensinamentos da doutrina, pedimos a Deus nosso Pai o fortalecimento para que possamos, através da intuição, captar todas as informações advindas hoje desses espíritos amigos e através do nosso querido expositor. Graças a Deus. Então, nosso querido irmão Antônio vai falar para nós da questão 667 a 673. 667 tem o título, aqui nós estamos na Lei de Adoração, do capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Então, 667 é o politeísmo, que diz assim: porque o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais difundidas, já que é falsa? Resposta dos Espíritos: a concepção de um Deus único só poderia existir no homem como resultado do desenvolvimento de suas ideias, incapaz por sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria. Deu-lhe os atributos da natureza corporal, isto é, uma forma e uma imagem, e desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Tudo que não compreendeis devia ser a obra de uma potência sobrenatural, e daí a crer em tantas potências distintas, quanto os efeitos que observava, era só um passo. Porém, em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multiplicidade de poderes para governar o mundo, sem uma direção superior, e se elevaram à ideia de um Deus único. E a questão 669 fala para nós sobre os sacrifícios, que nos diz assim: o uso dos sacrifícios humanos remonta à mais remota antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que coisas semelhantes pudessem ser agradáveis a Deus? Resposta dos Espíritos: primeiramente, porque ele não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria supera o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal. É por isso que são geralmente cruéis. O senso moral neles ainda não está desenvolvido. Em seguida, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tivesse muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi o que os levou a imolar primeiramente animais e mais tarde homens, já que, segundo a falsa crença que o possuíram, pensava que o valor do sacrifício fosse proporcional à importância da vítima. Na vida material, tal como a maioria de vós a praticais, se oferecerdes um pequeno presente a alguém, vós o escolhereis sempre de tanto maior valor, quanto maior afeto e consideração tiverdes testemunhar. O mesmo deve ter ocorrido com o homem ignorante em relação a Deus. Assim sendo, passamos a palavra ao nosso querido irmão Antônio, e que nosso querido Mestre Jesus o envolva na sua exposição para cada um de nós.
Bom dia a todos, mais uma vez. Que os amigos espirituais desta casa amiga estejam juntos a nós e nos ajudem para que nós possamos compreender o mais profundamente possível o estudo de hoje. Então, como já foi dito, nós estamos no capítulo 2 desse livro aqui, ó, Livro dos Espíritos, que é aqui o nosso manual de sobrevivência enquanto estamos aqui na Terra. E hoje nós estamos dando continuidade à lei de adoração e hoje nós falamos do politeísmo. Lá no início da nossa caminhada, lá como espíritos, né, nós éramos muito ignorantes, nós desconhecíamos as coisas, né, do mundo, as coisas de Deus, e a gente não entendia bem o que era Deus. Será que hoje nós já entendemos? Será que hoje nós já entendemos bem Deus? Se nós pararmos para pensar, nós raciocinarmos, para como é que pode Deus não ter uma imagem, não ser semelhantes a nós, né? Nós ainda trazemos aquela visão de Deus como iguais a nós, como portador, como tendo um corpo igual a nós, né? E na verdade não é assim. Então, para nós ainda é bastante complicado compreendermos Deus. Agora, imaginem vocês lá no início da nossa caminhada que a gente não tinha nenhum conhecimento, a gente não estudava. A gente não tinha nessa oportunidade de estudo, então a gente não sabia. A gente não sabia de jeito nenhum como é que seria esse Deus. Nós sabíamos que existia uma potência superior, só que nós não sabíamos exatamente o que eram. Os fenômenos, tá bom? Os fenômenos da natureza, antigamente, eles eram muito constantes, muito mais do que hoje. Mesmo hoje, né, lá no início, muito lá para trás, alguns anos bons lá para trás, os fenômenos da natureza eles eram muito marcantes. Eu lembro da minha época de garoto, já vão uns bons anos, as tempestades, aqueles trovões, né, os relâmpagos eram assustadores mesmo, né? Hoje em dia a gente ainda vê, mas não vê com tanta frequência. Mudou, né? Mudou. E isso faz o quê? Nosso planeta ele está evoluindo fisicamente e esses fenômenos, então, eles estão deixando de existir como eram antigamente. Agora, vocês imaginem, nesta encarnação, eu já presenciei muitas vezes os relâmpagos incendiando uma árvore. Os relâmpagos matando vários animais que se protegiam debaixo de uma árvore das tempestades. E então eles vinham ali e dizimavam um número muito grande de animais. Ainda acontece hoje, mas antigamente era muito mais constante. Lá no nosso início, gente, era terrível. Era terrível. Então nós, com os nossos medos, sabendo que existia uma força superior que nós não entendíamos que força era essa, então nós começamos a fazer o quê? A acreditar em deuses poderosos que dominavam esses diversos fenômenos, né? Aí nós começamos a criar Deus para a agricultura, Deus aí por trovão, Deus aí para as tempestades. Então, tudo que se imaginava daquilo que a gente não conseguia entender e que não tinha explicação, a gente achava e denominava como Deus. Então, era muito difícil para nós compreendermos o Deus único. Hoje nós já sabemos, né? Ainda temos dificuldade para compreender esse Deus, mas nós sabemos que um único Deus comanda tudo que nos acontece, né? Então Deus é inteligência suprema, criador de todas as coisas. Então Deus é aquela inteligência que domina tudo que nós possamos imaginar.
E aí a gente vai lembrar assim dos fenômenos da natureza, por exemplo, né, nós vamos falar aqui do nosso orbe, né, dos planetas da nossa galáxia. Então, o que acontece com esses planetas? Eles estão ali equilibrados. Olha só, não tem uma mão ali segurando um planeta para que ele não venha e se choque aqui, ou para ele não caia para um lugar que a gente não imagina. Eles ficam ali equilibrados. E aí nós vamos estudando, nós vamos vendo que existe uma lei física que mantém esses planetas equilibrados, movimentando-se de forma harmoniosa, sem chocarem uns com os outros. Tá, existe essa lei, mas quem criou essa lei? Então aí a gente já vai compreendendo que existe uma força, uma inteligência superior que cria todo esse mecanismo e com o objetivo de quê? Ajudar as criaturas que somos nós. Então, lá no início, nós éramos extremamente desconhecedores de tudo que estava ao nosso redor. Nós fomos ganhando conhecimento e fomos saindo ali do domínio, né, dos instintos que predominavam em nós, ainda continuam conosco, mas nós fomos ganhando poder de raciocínio e fomos sendo menos influenciados pelos instintos. Então, hoje em dia, a gente já compreende. Hoje em dia, nós já sabemos que os fenômenos da natureza, porque os espíritos que trouxeram a doutrina espírita, disseram para nós, os fenômenos da natureza, eles são comandados por inteligências, às vezes rudimentares, às vezes inteligências ainda que não chegaram à condição de espíritos, mas comandado por uma inteligência superior que conduz à movimentação desses fenômenos através desses companheiros que muitas vezes ainda não adquiriram a condição de espíritos, como nós. Tá? Então, nós já sabemos que há uma influência aí nos fenômenos da natureza. Eles não existem assim, de repente, alguma coisa acontece que dá essas explosões, dá as maremotos, que a gente sabe muito bem que isso tem em função ali das nossas placas tectônicas, que são aquelas placas enormes que existem, que estão ainda em movimento, que às vezes elas se chocam e provocam fenômenos da natureza terríveis, né, como os tsunamis, ondas poderosíssimas, né, mas aí também tem a ação de princípios inteligentes que são comandados por inteligências que fazem essa movimentação. Tudo é necessário para que a gente possa crescer cada vez mais compreendendo Deus. Então, o politeísmo era aquela crença em diversos deuses, né? Quando nós fomos aumentando o nosso poder de raciocínio, a gente foi vendo e entendendo que Deus, na sua misericórdia, não poderia provocar dor para nós. A gente foi entendendo isso, né? E aí nós começamos agora, depois que Jesus esteve conosco, nós começamos a entender esse Deus de amor. Deus misericordioso, justo. E aí nós vamos entendendo, já estamos entendendo bastante, que as dores que nos chegam não são dores que nós não merecemos, elas têm uma razão. E que aqui, vamos ver aqui, então, o nosso livro, né, porque eu aprendi com o patrono dessa casa que a gente precisa estudar o livro, precisa ler o que está no livro, né? Então, nós estamos estudando o livro dos Espíritos. E eu vou repetir aqui a 667. Por que o politeísmo é uma crença é uma das crenças mais antigas e mais difundidas, já que é falsa? Essa crença desses diversos deuses é falsa, entendeu? Porque Deus, nós hoje já sabemos que Deus é uma força superior, tá? Então, essa difusão aí dessa série de Deus aí que provocam dores imensas, né? Ela é falsa. A concepção, responde aos espíritos, a concepção de um Deus único só poderia existir no homem com o resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, por sua ignorância, de conceber um ser imaterial sem forma determinada, agindo sobre a matéria
deu-lhe os atributos da natureza corporal, isto é, uma forma e uma imagem. E desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Então, tudo que não podia explicar esse fenômeno da natureza, não, isso é coisa de Deus. É coisa de Deus responsável por aquele fenômeno ali. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural, e daí a crer em tantas potências distintas, quanto os efeitos que observava era só um passo. Porém, em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multiplicidade de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e se elevaram à ideia de um Deus único. O que está querendo dizer aqui, gente? Vamos dizer que nosso planeta está lá no início, né, onde nós começamos aqui encarnando nesse planeta como espíritos, né, e aí nós estamos diante de um monte de informações que a gente não compreende. O que iria acontecer conosco? Nós iríamos ficar parados. Aí, a misericórdia de Deus, o que ela fez? Ela coloca entre nós espíritos encarnados com inteligências e conhecimentos superiores a nós para nos explicar o mecanismo desse fenômeno. Aí que nós começamos, esses espíritos aqui esquecendo de tudo, mas com aquelas lembranças, né, de vez em quando antigas, e eles então falam, peraí, esse fenômeno não pode ser criado, não pode ter tantos deuses, né? Então ele começou não, existe um Deus. Tá? Então ele começou a ensinar para nós que não acreditávamos que existia um Deus superior. E aí, gente, a gente foi ali vivenciando essa ideia dessa multiplicidade de deuses, e mais alguém foi passando para nós, não, isso é comandado por um ser inteligente, soberanamente bom, justo e misericordioso. E aí então começaram-se a aparecer aqueles espíritos trazendo para nós as ideias do Deus único. É assim que começou essa ideia do Deus único, né? Então lá os hebreus, eles tinham essa ideia do Deus único, né? Foram escravizados pelos egípcios, chegaram lá com essa ideia dos Deus únicos, mas eles estavam sendo contaminados por essa ideia politeísta, da crença desses diversos deuses, né? Mas existiam ali espíritos encarnados ou reencarnados que sabiam dessa existência desse Deus poderoso. E foi fazendo o quê? Nós precisamos tirar essa turma que já sabe, que já acredita no Deus único. E aí, então, Moisés foi colocado naquele meio ali para poder retirar aqueles seus compatriotas que tinham a ideia do Deus único, e aí foi levando através do deserto essas criaturas para aquela terra prometida. Então foram levando para lá, uma briga tremenda que nós já falamos, mas não é o caso do nosso estudo de hoje. Mas era necessário que fosse tirado para poder o quê? Estabelecer de forma definitiva a ideia desse Deus único. Na 668, os fenômenos espíritas, tendo sido produzidos em todos os tempos, sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não terão induzido a crença na pluralidade dos deuses? Esse fenômeno que eu estou falando para vocês, né? Esses fenômenos físicos eram produzidos por espíritos, né? Os espíritos se manifestaram em todas as épocas. Em todas as épocas houve ali as manifestações dos espíritos. E aí as pessoas, como não compreendiam aqueles fenômenos, começaram a achar que era um monte de Deus. Tá? Então eles começaram a dar nome para todos os fenômenos dirigido por um Deus. E responde os espíritos, sem dúvida, pois com os homens chamando de Deus tudo o que era sobre-humano, os espíritos eram para eles deuses. É por isso que quando um homem se distinguia entre todos os outros, pelas suas ações, seu gênio ou por um poder oculto, que o vulgo não compreendia, diziam dele um Deus, faziam dele um Deus, e após sua morte prestavam-lhe culto.
Então, gente, isso era muito comum, né? Era muito comum. Os espíritos apareciam, tá? Desde lá de trás, quando os espíritos se manifestavam, as pessoas viam os espíritos, de todas as formas. Então, eles viam aqueles espíritos ali. E como eles não compreendiam, eles começaram a achar que todos aqueles espíritos eram deuses. Mas, na verdade, não. Então, apareciam espíritos bons e também espíritos que conviviam com aquelas criaturas, e, às vezes, espíritos muito maus, que provocavam determinados tipos de fenômenos que assustavam as criaturas. Esses espíritos, né, como ele fala aqui, dá um exemplo do encarnado. Então, a pessoa encarnada muito boa, né, que tinha assim um comportamento diante da dificuldade, das dores dos outros, um comportamento muito digno. E ele, quando morria, quando desencarnavam, eles colocavam aquelas criaturas como deuses. Um Deus. E acontece hoje, né? Hoje ainda temos essa história de Deus, né? Deus do futebol, Deus do automobilismo, Deus, um monte de coisa a gente ainda traz, está tão marcado em nós que a gente ainda tende a colocar como Deus alguém que sobressaiu sobre as outras criaturas. Kardec tem uma observação aqui, gente, que é interessante também a gente ler. A palavra Deus possuía entre os antigos uma acepção muito ampla. Não era como atualmente uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica dada a qualquer ser existente fora das condições da humanidade. Então, se ele não está no nosso meio ali e existe alguma coisa acontecendo, ali por trás daquilo que está acontecendo tem uma força poderosa que domina isso, né? Então, eles denominavam como Deus. Que mais? É uma simples questão de palavras, com a diferença de que, na sua ignorância intencionalmente mantida por aqueles que nisso tinham interesse, eles ergueram templos e altares muito lucrativos. Olha só, gente, como a maldade, né, esteve sempre presente entre nós. Então, aquela crença cega, né, nos deuses, fazia com que aqueles mais espertos, eles comercializassem aquela crença. E aí alguém acreditou naquilo ali, ergue um templo, e ali começam a fazer o quê? Pegar ali algum tipo, né, de doação em proveito próprio. Como se a criatura estivesse depositando ali alguma coisa, né, moedas, ouro e tudo mais, e esperando um benefício em troca, ou uma proteção, né, uma proteção para que nada de ruim lhe acontecesse, e na verdade por trás eram pessoas se aproveitando daquela crença cega daquelas criaturas. Então aqueles mais inteligentes, essa história de Deus do fogo, essa conversa, mas vamos aproveitar que eles acreditam nisso, vamos tirar alguma coisa deles. Então, sempre houve criaturas que se aproveitaram da inocência, né, do outro. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, ou seja, daquelas que acreditavam, né, em vários deuses, aí reconheceremos sem dificuldade todos aqueles de nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita, seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham nas coisas da terra. Então, gente, o que ele está dizendo para nós aqui? O que nós observamos aqui hoje dos espíritos desencarnados, espíritos elevados, espíritos mais ou menos, espíritos maus, que nós conseguimos, aqueles que conseguem ver os espíritos percebem isso, né? Quando não percebem, através de uma comunicação ou através de uma manifestação física, a gente identifica ali que tipo de espírito está ao nosso redor. Hoje nós podemos identificar isso com os conhecimentos que a doutrina espírita traz para nós. Lá atrás, esses espíritos também se manifestavam assim. Então, uma hora, um espírito bonzinho vinha trazer conselho, vinha acalmar aquelas criaturas, renovar as esperanças delas, e aqueles espíritos brincalhões vinham para fazer hora mesmo com aquelas criaturas, e os maus vinham para trazer a dor,
para levar aquelas criaturas ao sofrimento. Já existia lá atrás, porque sempre existiu essa escala, né, de espíritos bons, espíritos mais ou menos, espíritos maus, espíritos extremamente ignorantes. Sempre existiu. Então isso só está crescendo, né, na condição dos espíritos melhores, porque o nosso planeta está passando por uma transformação onde aqueles espíritos extremamente maus, eles não mais poderão encarnar no nosso planeta. Tá? Então, nosso planeta está evoluindo. Nós estamos aqui equilibrando o mal com o bem. Tá? Ainda o mal predomina em nosso planeta, por isso esses escândalos que nós percebemos aí de tantas maldades, porque o mal ainda está predominando, mas hoje em dia o bem está chegando próximo ali do percentual da maldade, e esse equilíbrio vai tornar esse planeta melhor. Então aquelas criaturas maldosas, que trabalham pela desarmonização das famílias, desarmonização da sociedade de uma forma geral, esses espíritos não mais terão condição de reencarnarem no nosso planeta. Então, muitos já não entram mais no nosso planeta, já não reencarnam mais. Foram levados para um outro planeta mais atrasado do que o nosso, onde as dificuldades são muito maiores, para que eles possam, através das lembranças muito rudimentares do planeta Terra, onde eles viviam, que era um planeta, se comparar com o planeta onde eles estão encarnados agora, era um paraíso. Era um paraíso. Se nós sairmos desse planeta que hoje nós estamos assim escandalizados, com tantas violências, se nós sairmos daqui por um motivo qualquer e encarnarmos em um planeta muito atrasado, nós vamos lembrar, meu Deus do céu, eu estava no paraíso e não sabia. Tal é a dor desse planeta construído pela ignorância de seus moradores. Então, o nosso planeta já passou por essa fase. Hoje nós já estamos chegando ali na condição de espíritos medianos, onde os nossos atos, eles estão muitas vezes suplantando, os nossos bons atos, suplantando os nossos deslizes no mal. Se todos nós que aqui estamos, né, fizermos uma análise de nossas ações, nós vamos dizer assim, meu Deus, graças a Deus, hoje eu fiz muito mais o bem do que o mal. Ou então, o grau do mal que eu fiz hoje foi extremamente menor do que o mal que eu pratiquei há uns tempos atrás. Porque nós estamos progredindo. A gente ainda tende a olhar para o mal e às vezes se interessar pelo mal, mas nós já não estamos mais tendo coragem de praticar o mal, de vivenciar aquele mal, mas ainda somos atraídos. Basta ver o que nós estamos vendo na televisão, o que chama mais a nossa atenção. Será que é uma mensagem tranquilizadora, uma mensagem de paz, que às vezes tem uns canais que faz isso, os canais religiosos, né? E ali traz uma mensagem de paz, aí a gente chega assim, tô chato, pô. Aí passa lá para um outro jornal que vem trazendo aquele monte de violência e a gente fica preso ali. Então isso são reminiscências, que nós estamos nos desgarrando dessas reminiscências, mas ainda nos atrai. Por isso que nós estamos ali equilibrando o bem com o mal ainda.